Olá pessoal, estamos no Portal Aduaneiro, meu nome é Rosaldo Trevisan e hoje nós vamos resolver aqui uma questão do concurso para auditor fiscal da Receita Federal de 2003 que versa sobre organizações do sistema multilateral de comércio. Bem, essa questão ela versa sobre o multilateralismo e sobre a evolução histórica do multilateralismo, algumas das organizações e alguns dos acordos importantes no sistema multilateral de comércio. E o enunciado diz: no presente, o sistema multilateral de comércio está conformado pelo ou pela. Alternativa A, Acordo de Livre Comércio das Américas, ALCA, e pela União Europeia. Bom, aqui você já vê um problema, né? Esses dois acordos são acordos regionais de comércio. No linguajar da OMC, acordos regionais de comércio. Então são acordos restritos a determinados países. No caso da ALCA, que acabou nem acontecendo, né? Nem se firmando a existência dessa área de livre comércio das Américas. E no caso da União Europeia, que chegou ao chamado quarto estágio de integração, passando pela União Aduaneira, passando pelo mercado comum, chegando ao estágio da União Econômica, que é o que se encontra atualmente a União Europeia. São exemplos de integração, mas não de acordos multilaterais de comércio. Incorreta, então, a alternativa A. Alternativa B, Acordo Geral de Tarifas, Acordo Geral de Comércio e Tarifas, a alternativa usou uma tradução ruim, é Acordo Geral de Tarifas e Comércio, tem uma inversão aí na tradução em língua portuguesa, celebrado no âmbito da Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e Desenvolvimento, UNCTAD. Bom, aí você vê que a pegadinha não era o erro na tradução, né? A pegadinha é que o acordo do GATT não tem nada a ver, aliás, ele antecede em quase 2 décadas a existência da UNCTAD, né? O acordo do GATT é do final da década de 40 do século passado, entrou em vigor em 1948, celebrado entre 23 países, entre os quais o Brasil, e que representa a parte 4 da Carta de Havana, que queria criar uma Organização Internacional do Comércio e acabou não logrando êxito nessa tarefa. Já a UNCTAD representa o grito dos países em desenvolvimento e de menor desenvolvimento relativo, com liderança de um argentino, Raul Prebisch, e que começou na década de 60 do século passado, mais precisamente em 1964. Então, não confunda a criação do GATT com as conferências no âmbito da UNCTAD, tá? com as negociações no âmbito da UNCTAD. Incorreta, então, errada a alternativa B. Alternativa C, Sistema Geral de Preferências. O SGP foi um dos principais e mais conhecidos avanços no âmbito da UNCTAD. O SGP representa uma forma de os países desenvolvidos estabelecer reduções de alíquota, benefícios, para os países em desenvolvimento ou menor desenvolvimento relativo, sem que eles precisem imediata e incondicionalmente estender para os demais países em desenvolvimento. É uma exceção à cláusula da nação mais favorecida, que foi gestada na UNCTAD, mas que acabou obtendo um waiver no âmbito do GATT para que os países pudessem fazer isso sem que isso fosse uma violação, uma afronta à cláusula da nação mais favorecida. Então, o SGP ele ocorre entre um país desenvolvido ou um bloco de países desenvolvidos e países em desenvolvimento ou de menor desenvolvimento relativo. É um tratamento especial, diferenciado e favorecido para esses países. Não é multilateral, porque é no âmbito de cada uma dessas concessões de benefícios ou de reduções de alíquota. Incorreta a alternativa C também. Alternativa D, Organização Internacional do Comércio, que era aquela que queriam criar lá na década de 40, estava marcado o nascimento dela pela Conferência de Havana, né? Mas acabou ficando só no papel, porque não obteve número suficiente de adesões. Os Estados Unidos, que eram um dos incentivadores, acabaram se retirando o apoio a essa proposta e acabou nunca sendo criada naquela época, né? Esse sonho só se tornou real em 1º de janeiro de 1995, quando começou a operar a Organização Mundial do Comércio, que não se confunde com a OIC que se queria criar lá na década de 40. Então, incorreta a alternativa D de dado também, mas é boa para a gente contar um pouco da história do GATT,
que, embora o GATT tenha sido tão somente um acordo, é um acordo sui generis, né? Porque é um acordo que tinha diretor-geral, tinha sede, tinha funcionários, tanto que grande parte dos autores chama o GATT de uma organização de facto, porque ela não era uma organização de jure, juridicamente não é uma organização, mas de fato ela operava como se fosse. Tá? A alternativa E, que o gabarito dá como a correta, diz Organização Mundial de Comércio. Vamos perdoar essas questões relativas à tradução, tendo como pilar o Acordo Geral de Comércio e Tarifas, que é o Acordo de Tarifas e Comércio, tal como revisto em 1994. Então, o que é inequívoco aqui? Bom, é inequívoco que a OMC representa o sistema multilateral de comércio. Isso é inequívoco. Então, corretíssimo esse começo. Segundo, tendo como pilar o GATT. Bom, o principal acordo da OMC referente a mercadorias, ou seja, do anexo 1A, é o GATT. E a OMC, ela surge dentro de rodadas de negociações do GATT. Então não é um absurdo eu falar que tem como pilar o GATT. Embora dê para discutir isso, não é um absurdo eu falar que o Acordo Geral de Tarifas Aduaneiras e Comércio é um pilar da OMC. Ele não diz que é o único pilar, ele diz tendo como pilar, é um dos pilares. Se eu considerar os anexos como pilares, ele é um pilar. Então até aí não teria incorreção grave. E aí ele segue no final dessa alternativa dizendo tal como revisto em 1994. Essa parte também poderia ser objeto de questionamento, porque o GATT 1994 nada mais é do que o GATT 1947, com a incorporação de tudo o que foi ao longo dos tempos adicionado, por exemplo, a parte 4, que se refere a comércio e desenvolvimento, que foi incluída na década de 60, e os entendimentos que figuram também como resultado lá na ata de Marrakech de 15 de abril de 1994. Então, é o GATT 47 mais adendos. Chamar esses adendos de revisão é polêmico, né? Daria para discutir. Mas, lendo as demais alternativas, essa parece menos absurda. Então, a gente tem aqui Organização Mundial de Comércio, certo, tendo como um dos pilares o GATT, ela tem como um dos pilares o GATT, tal como revisto, na verdade, tal como publicado em 1994. Aliás, o GATT nem chegou a ser republicado. Aproveitou-se o texto de 47 com os acréscimos. Então, a alternativa E é, vamos dizer de novo, a alternativa menos ruim dessa questão. As demais são totalmente incorretas. E é exatamente essa alternativa que o gabarito deu como correta, alternativa E. Se você gostou da resolução dessa questão ou gostaria de ver alguma outra questão sobre comércio internacional, legislação aduaneira resolvida, inscreva-se no canal Portal Aduaneiro, ative a sinetinha para receber notificações sobre novos vídeos e também acompanhe a gente nas redes sociais, Facebook e Instagram, onde você encontra postagens diárias sobre direito aduaneiro e comércio internacional.